durão. Eu não gosto de chorar, não. Eu não gosto de chorar. Minha filha nasceu, custou para me chorar. Eu chorei depois escondido. Na frente da minha esposa, não. Mas depois eu chorei. Ela está com 13 dias agora. Mas, na presença do Senhor, eu não me contei. Aleluia! O Senhor me escolheu essa noite também. O Senhor tem te usado. Em nome de Jesus. Meu Deus! Existe um filho do Senhor hoje aqui. Existe um mar no oceano do Espírito. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. E cante. Eu te amo, Senhor, aleluia. Mais alto, Senhor Jesus. Pega
Eu cheguei aqui com os louvores tudinho prontinho para cantar, mas o Espírito Santo está mudando tudo aqui já. Oh, glória! Está mudando tudinho. Tem liberdade, Espírito. Vamos antiga mesmo. Mas é das antigas. Olha aqui. Os louvor novo é uma benção. Eu gosto do louvor novo, irmão. Mas os louvor antigos, não sei o que acontece. É um negócio tremendo. Oh, Espírito Santo. Ai, você é um milagre do Senhor. Nós somos um milagre do Senhor. O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. De novo, vai. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que manda lá da cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que manda lá da cruz. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou, que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Glorifique e exalte o nome do Senhor, assim, ó, faz palmas, Senhor, por Jesus. Aleluia! Eu quero te servir. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me. Ó filho de Davi. Aquilo que Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, aleluia! estou aqui.
Jesus. A palavra do Senhor está escrito que aquele que começou a boa obra em nossas vidas ainda não terminou. Ele ainda não terminou. Aquele que começou a sua vida, eu creio, ainda não terminou. Ainda não terminou. Eu quero te dizer algo no céu nesta noite. É só o começo. É só o começo. Não é à toa. E quando o nosso mestre veio à terra, e como um bom homem, ele também era um bom profissional. E ele foi dotado de uma profissão nobre, carpintaria. Sabe por quê? Porque o que ele mais deseja é moldar vidas. O que ele mais deseja é tirar aquilo que está torto. Deus, aleluia. Deus, eu permiti, Senhor. Deus, eu permiti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nas asas do teu amor. Aleluia! Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Sem frescura, Pai, põe o seu amor no seu coração. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Glória, eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Aleluia.
Aleluia. Ah, Espírito, olha o mistério. Deus poderoso. Isso aqui de verdade é uma posição assim, ó. Atrás do mundo, coisa aqui. De óculos. Aleluia. Para Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao seu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Meu Deus! Aleluia! Consegue ouvir isso nessa noite? Oh, glória! Maravilha, Deus. Sou uma noiva apaixonada, te esperando para dançar. Glória a Deus! É a hora! Glória a Deus!
Jesus, só para alguns minutinhos. A outra palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versículo de número 13 ao 21, uma passagem bastante conhecida por todos nós. Glórias ao Senhor. No momento onde nós vamos apresentar ao Senhor o nosso, eu costumo chamar de louvor financeiro, onde nós entregamos as nossas ofertas diante do Senhor, agradecendo a Ele, mas antes disso, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão, dai vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-o aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Amém? Os discípulos estão preocupados, obviamente, como assim, talvez eu e você ficaríamos. Uma multidão na nossa frente de mais de 5.000 pessoas, mas chegando no final do dia, não tem nada por perto para que compre alguma coisa para eles comerem, e nem que tivesse também, talvez não teria dinheiro suficiente para comprar comida naquela hora, naquele momento, para essas 5.000 pessoas. O que eu acho interessante nesse texto é que Jesus, a primeira coisa que ele fala quando os discípulos vêm falar com ele, Jesus fala assim: dá vocês para eles de comer. Isso mostra que Deus, Ele está interessado em usar cada uma das nossas vidas para que alguma coisa aconteça aqui nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Não somente na questão da administração da oferta, porque Deus e Jesus, nesse exato momento aqui, eles poderiam fazer qualquer coisa para que aquelas 5.000 pessoas comessem, sim ou não? Sim. Sim, eles poderiam fazer. Jesus não precisava nem dos 5 pães e nem dos 2 peixes para que aquela multidão se alimentasse. Ele poderia simplesmente fazer com que aparecesse um pão e um peixe na mão de cada uma daquelas pessoas. Mas ele faz o quê? Ele fala assim para eles: dá vocês de comer. E eles falam assim: mas como que a gente vai fazer isso? Aí ele ensina. Ele fala assim: então faz assim, traz aqui para mim. A primeira coisa que ele faz é o quê? Entregar para Deus. Ele agradece ao Senhor. 5 pães e 2 peixes é muito ou é pouco? Pode falar, é muito ou é pouco? Pouco. Para 5.000 pessoas. Oi? É pouco? Jesus, ele dá graça pelo pouco que ele tem. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Às vezes a gente pensa assim: quando eu tiver tanto, quando eu for assim, daqui um tempo que eu tiver dessa maneira, aí eu vou conseguir fazer mais. Não, a Bíblia diz assim: ser fiel no pouco. Jesus, ele agradece pelo pouco. Jesus entrega a Deus o pouco que ele tem. Sabe o que ele está ensinando? Que aquilo que tem na nossa vida, aquilo que tem na minha mão, aquilo que tem na sua mão, não importa a quantia. O que importa é que, em primeiro lugar, nós precisamos entregar para Deus, dar graças a Ele por aquilo que nós glória! entrega para Ele. É isso que Ele está ensinando. Gente, na sua mão, ou na mão daquele menino que estava passando ali, ou dos discípulos, 5 pães e 2 peixes seriam somente 5 pães e 2 peixes. Vai embora para sua casa, dá para sua família, continua comendo lá 5 pães e 2 peixes, pronto. Mais um dia normal na vida daquelas pessoas. Mas o que ele nos ensina? Entrega para Deus. Então aqueles 5 pães e 2 peixes não são mais 5 pães e 2 peixes. Agora aqueles 5 pães e 2 peixes começam a alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Depois o que ele faz? Vai dizer aqui no texto: tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, ele os abençoa. E depois ele faz o quê? Ele reparte, ou ele parte. Não importa aquilo que você tem, se é muito ou se é pouco. O que importa é que nós precisamos entregar para Deus, abençoar e depois repartir aquilo que nós
repartir. Bênção e tudo aquilo que Deus nos dá não é para ficar somente para nós. O que nós ganhamos, o que nós temos de Deus, nós recebemos e depois passamos para que outras Aleluia. pessoas sejam abençoadas. E no final, eu acho essa parte muito interessante. Jesus ele faz assim, ó, e partindo os pães, deu aos discípulos. E os discípulos a multidão. Fica imaginando se fosse eu ou se fosse você. Você chama lá as pessoas da sua igreja para fazer alguma coisa. O pastor está aqui, né? Os pastores. Ei, gente, vamos fazer uma oferta aqui missionária, qualquer coisa que seja. Vamos fazer uma oração. Não vem ninguém. E aí de repente você vai lá e faz. Aí acontece um milagre. Aí depois que acontece o milagre, você pega e fala assim, gente, vem aqui, vamos participar do milagre comigo. Jesus não precisava fazer isso também. Jesus poderia, nesse exato momento, fazer com que o milagre acontecesse na mão de cada uma daquelas pessoas. Mas tamanha a misericórdia de Deus, o que ele faz? Ele chama os discípulos, ele faz os discípulos verem o milagre e faz os discípulos participarem do milagre. Ou seja, os discípulos pegam daqueles pedaços de pães e os discípulos entregam à multidão. Mais uma prova de que Deus está interessado em usar a minha vida e a sua vida. Porque Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia mover Campos do Jordão sozinho. Ele poderia fazer com que todas as coisas em Campos do Jordão mudassem. Mas sabe o que está acontecendo isso aqui nessa noite? Porque Ele está interessado na minha vida e na sua vida. Porque nós eu e você. Não importa se é muito ou se é pouco. O que importa é que depois desse dia aqui, os discípulos, quando as pessoas começassem a falar assim, ei, aquele dia só tinha 5 pães e 2 peixes, mas ele transformou e todo mundo comeu, e além de todo mundo ter comido, ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. E aí eles falam, talvez alguns iam falar assim, mas é verdade que isso aconteceu? Eles iam falar assim, sim, eu participei. Eu estava lá. Eu vi acontecer. Glória a Deus. Eu dei também para as pessoas um pedaço de pão. Talvez aqui na nossa vida hoje, a gente pensa que isso aqui seja somente mais uma noite. Seja somente mais um ajuntamento de homens para que a gente possa orar. Mas daqui a um tempo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando a gente vê que esse movimento ele se espalhou por todos os lugares da terra, eu creio. quando a gente vê que Campos do Jordão ele mudou, porque começou com um ajuntamento talvez pequeno de alguns homens, lá na frente a gente vai olhar e falar assim, lembra aquele dia? É Deus. Eu creio, Senhor. A minha oferta também ajudou com que aquilo fosse para frente. Maravilha. A minha oração ajudou com que aquilo fosse para frente. Eu sou participante. Ô, glória. Esse movimento todo que a gente vê hoje em Campos do Jordão, eu fui participante naquele dia. Amém? Por isso eu gostaria que você separasse a sua oferta. Em nome de Jesus. Gostaria de fazer isso. E você pudesse, depois que eu orar por você, você pudesse entregar a Deus. Amém? Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, que nós te agradecemos por este tempo, onde nós entregamos aqui o nosso louvor financeiro, Senhor, diante do Senhor. Recebe, Pai, a nossa oferta. Recebe, Senhor, com gratidão, Pai. Estamos aqui, Senhor, como os discípulos daquele dia. Talvez, Pai, muitos, Senhor, sem saber o que fazer, mas aprendemos com o Senhor. E também entendemos que o Senhor, Pai, tem nos dado também, Senhor, todo o suprimento para que nós também possamos, Senhor, investir, Pai, e abençoar, Senhor, outras pessoas, Senhor. Pai Todo-Poderoso, recebe, Pai, não somente a nossa oferta, mas recebe cada uma das nossas vidas e as nossas intenções também, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode entregar sua oferta em nome de Jesus. Para Ele são todas as coisas. Aleluia. Para Ele são todas as coisas.
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar aqui o pastor Getúlio. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Tocar de pé, igreja, para receber o homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Eles suas mãos para cá. Homens do Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Pai, nós, ó Deus, apresentamos, Pai, este momento único, Pai, a vida, Senhor, do pastor Getúlio, meu Deus, ao qual está incumbido, Pai, de ajudar, Senhor, Pai, nos forjar esta noite, Pai. Usa essa ferramenta, Senhor. Pai, usa do jeito que o Senhor quer, Pai. O Senhor está no controle, Deus. Ele venha desaparecer, Senhor. E o Senhor tomar o lugar dele aqui, Deus, para falar em nossos corações, ó Pai. Assim nós cremos, ó Deus, que nós vamos sair daqui mais homem, Pai. Mais homem do Senhor, Deus. Assim, Senhor, nós acreditamos, Pai, que o Senhor, Pai querido, preparou essa data e preparou esta vida, Senhor, Aleluia. para ajudar a nos forjar, Senhor. Usa, Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, amados, paz e graça. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Bom, queridos, alegria estar com vocês aqui, poder fazer parte desse momento profético, poder ministrar a palavra. A priori eu estava vindo aqui para Campos do Jordão para dar uma descansada, quando o Fábio me falou do evento e pediu que eu viesse ministrar. Já conheci o profeta aí, né, esse momento maravilhoso. E minha esposa fez aniversário essa semana, então eu vim dar uma descansada agora. Mas a gente, quando descansa, carrega pedra. É verdade? Já tinha estado aqui há algum tempo atrás, vim ministrar na igreja dos Guerreiros do Som de Deus, né, o pastor Fernando, e vou estar ministrando lá amanhã. Eu também acredito, irmãos, que Deus tem algo maravilhoso aqui. Deus tem algo tremendo aqui. E com certeza marcas desse momento aqui vão além do que você imagina e numa profundidade muito mais além do que você imagina. Creio que você veio aqui nessa noite de fato para ser tocado, para não só ser mudado, mas para também ser um fator de mudança para uma nova geração que está começando em você. Bom, eu quero ler antes de eu ler esse texto aqui, eu quero dizer que quando você estiver saindo, tem ali uma mesinha. Eu tenho 4 livros escritos, irmãos, mas nessa noite aqui, da minha autoria, eu só tenho 2. Eu trabalho com libertação, eu sou pastor desde os 20 anos, eu estou com 53 anos. Eu tenho já 33 anos que eu trabalho, que eu estou no Ministério Integral, como pastor. E tem 30 anos que eu trabalho com libertação. A minha primeira viagem para ministrar libertação tinha 23 anos. E não parei. Até hoje, a minha área, eu viajo para ministrar libertação. E agora já um pouco cansado, depois de todos esses anos ministrando libertação, não só no Brasil,
mas fora do país também, em países do terceiro mundo, países do primeiro mundo, países ricos, países pobres. Eu estou entendendo que está na hora de eu pendurar a chuteira na área da libertação e me dedicar ao pastorado. Já há muito tempo ministrando libertação, já vi muita coisa. Eu tenho o desejo de deixar para a igreja um legado, né? Deixar algo que possa abençoar a igreja. Então, eu já tinha escrito 4 livros antes de eu sonhar em deixar algo para a igreja. Eu conheci há alguns anos atrás um pastor que foi precursor de libertação no Brasil. É o Bispo Almir Guimarães. O Bispo Almir, ele foi pastor de uma igreja no Morro da Rocinha. E esse homem, ele, assim, foi muito usado no Brasil inteiro na área de libertação. Eu tinha muito desejo de conhecer esse homem. E eu estou falando aí há 20 anos atrás. Eu tinha muito desejo de conhecer ele por causa da história dele e do que os pastores falavam a respeito dele. Até que aconteceu de eu receber uma ligação dele e ministrar na igreja dele lá no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro. E eu fiquei 7 dias com ele no Morro da Rocinha. Os primeiros 2 dias ele só me testou. Ele queria entender se dava para compartilhar algumas coisinhas que ele havia aprendido na jornada. Mas depois do 3º dia, irmãos, esse cara começou a compartilhar comigo experiências que ele tinha tido na área de libertação que seriam válidas para a igreja. Ele já estava com 75 anos. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse: guerreiro, você está com 75 anos, ele já estava meio ruimzinho de saúde. Eu disse: você não sabe se você volta para ativa, ou se você fica por aqui mesmo. Você está deixando alguma coisa escrita? Acabou vindo a falecer algum tempo depois, só que com ele foi embora tudo que esse homem aprendeu, tudo que ele viveu, tudo que ele viu. E isso, irmãos, eu tomei isso como lição, e eu então senti e lancei o primeiro livro. Esse primeiro livro aqui, O que Você Sabe sobre Libertação, é o primeiro de uma série de livros que eu quero deixar para a igreja, porque mesmo eu parando, para que outros possam continuar aí a batalha, já tendo uma certa noção de batalha espiritual. Então, O que Você Sabe sobre Libertação é o primeiro. Esse livro eu compartilho algumas coisas práticas de libertação. Aqui eu não entro em muitas coisas profundas. Eu digo que aqui seria um aperitivo. É só para você se preparar para o que está vindo aí. Não entro em polêmicas, apesar de alguns assuntos gerarem um pouco de polêmica, mas eu entendo que nós somos homens maduros e dá para gerir aí e conciliar isso. Então está aqui o meu primeiro livro na área de libertação, tá certo? É O que Você Sabe sobre Libertação. Aqui eu falo sobre dons naturais, que para mim é um capítulo um pouco polêmico, mas você vai entender bem, principalmente você que quando se converteu, já tinha uma sensibilidade espiritual lá fora. Antes de ser crente, você já sonhava com coisas à noite, você sonhava com coisas que aconteciam, você tinha impressões do seu espírito, na sua alma, e de repente aquilo começava a acontecer, e você não era crente. Eu falo bastante sobre dons naturais. O diabo não cria nada. Ele pega o que Deus cria e ele usa. Mas ele de fato não cria e não tem nada para dar para ninguém. Esse livro compartilha algumas experiências, inclusive o primeiro capítulo é uma batalha que eu tive na África, ministrando lá por 21 dias de libertação. Aí eu compartilho alguma coisinha aqui sobre essas batalhas que a gente teve lá. E esses 3 que eu trouxe, eu só vou indicar 2. Eu Tenho um Sonho, foi meu 2º livro. Isso aqui é de sonhador para sonhador. E, queridos, eu durante a pregação conto um pouquinho do meu testemunho. Você que Deus falou contigo sobre o projeto que Ele tem para você. Falou para você de outras nações, falou para você de um povo de outras línguas, e você olhou para você e não viu em você capacidade. Esse livro aqui é para você. Tá? Esse livro aqui é de sonhador para sonhador. Os inimigos que você vai enfrentar na estrada, eu compartilho alguns. Das vitórias que Deus me deu, eu compartilho aqui. E o meu desejo aqui é injetar em você fé para que você acredite no que Deus falou. Deus costuma cumprir o que Ele fala.
Acredite. Tá? Aleluia. Esses outros aqui, esses dois eu li de um outro pastor Alcione Emerick. Ele é um cara que eu fiquei apaixonado. O primeiro livro que eu li dele foi esse Físico, Psicológico ou Espiritual. Por quê? Quantos pastores nós temos aqui? Levanta a mão, deixa eu entender. Beleza, eles vão entender bem o que eu vou falar. Nós pastores dessa geração, nós estamos enfrentando um problema. Qual o problema? Pessoas com problemas psicológicos nos procuram. Eu trabalho com libertação. É a mãe que traz a criança que é autista, dizendo: pastor, expulsa o demônio dela, pastor. E não é demônio. Às vezes a criança tem síndrome de Down. E às vezes a pessoa está enfrentando um problema psicológico e procura os pastores. Pastor, isso é espiritual, isso é maligno. Você olha e entende que aquilo não é espiritual. E a gente está sendo colocado no canto, porque é aquela mulher que procura a gente e diz: olha, pastor, eu quero que o senhor dê um jeito no meu marido está endemoniado. Meu casamento, o diabo se levantou contra. E você vai fazer uma visita pastoral e ali você entende que não tem demônio. Tem um marido que é bruto, que não sabe ser romântico com a esposa. Tem uma esposa que já perdeu o tesão que ela tinha todo pelo marido. E você vê que nós, pastores, estamos precisando fazer uma reciclagem para entender os problemas dessa geração de adolescentes. Irmãos, o ano passado nós tivemos 19 suicídios de pastores no Brasil. No Brasil, 19. É muito fácil eu dizer: estava endemoniado e se matou. Senta e conversa com o pastor e deixa ele compartilhar como que é estar num velório de manhã chorando com alguém, com uma ovelha que perdeu um ente querido, e ter que estar à noite num casamento tendo que rir com uma ovelha que está casando. Como que a vida do pastor é assim, ó. Ele está lá embaixo. Isso está trazendo um baque tão grande, e o que tem de pastores perdendo o casamento, literalmente, de pastores largando o ministério, e a gente está tendo que fazer uma reavaliação de quem nós somos. Qual é o nosso papel nessa sociedade? Bom, quando eu li esse livro, não existe outro livro em português, irmãos, que trata desse problema para a gente. Não só para pastores. O que eu estou passando é espiritual. O que eu estou passando é uma doença emocional. Esse livro eu li e eu estou indicando ele, irmãos, em todas as igrejas que eu prego. Eu estou quase forçando o povo a comprar esse livro. Por quê? Porque alivia um pouco os pastores. Alivia. Você chegar para mim e falar: pastor, tem um demônio na minha vida, e muitas vezes não é demônio, aquele cara é mau caráter. É mau caráter. E a gente está tendo que lidar com o mau caratismo de homens que não entendem que não é demônio. Você precisa se refazer ao trabalho. Olha o tema do evento que está acontecendo aqui hoje. É o momento da gente se reavaliar. Entender: é demônio, ou na verdade eu tenho um problema de caráter e eu preciso encarar o problema que eu tenho. Porque, irmãos, o início da cura é identificar a minha doença. Para tomar o remédio certo, eu tenho que saber que doença eu tenho. Esse livro vai dar um adianto, tá certo? Vai te ajudar bastante. Esse aqui eu terminei de ler agora, também do mesmo autor. Eu não sei quantos aqui ouviram falar de Russell Shedd. Russell Shedd não iria pôr o prefácio dele num livro de qualquer um, de jeito nenhum. O prefácio é de Russell Shedd. Esse livro fala sobre maldições hereditárias. Por que eu gostei desse livro? Primeiro, o pastor Alcione, a base bíblica, ele trabalha esse conceito de maldição hereditária na cabeça dos sacerdotes no Velho Testamento, dos profetas do Velho Testamento, e esse conceito na cabeça dos apóstolos no Novo Testamento. Mas aqui, para mim, o que é muito válido, irmãos, são pessoas que estão aí repetindo o mesmo vício há muito tempo e não sabem que ela está sendo vítima de uma maldição.
Eu me converti na igreja presbiteriana. Então esse tipo de assunto aqui, para mim era doutrina nova. Era tipo assim, isso é coisa de pentecostal. De fato não existe. De fato não existe. Mas 30 anos trabalhando com isso, eu vou deixar como indicação para você o seguinte: de 100 pessoas que caem endemoniadas no culto de libertação que eu faço, 80 são crentes. Há algum tempo atrás, eu dizia assim, de 100 pessoas que caem endemoniadas no culto de libertação, eu dizia, infelizmente, 60 são crentes. Mas, infelizmente, hoje eu estou dizendo, 80 são crentes. De ir ministrar em reunião de pastor, e pastor cai endemoniado. Não, pastor, não é titular. Titular. Estou falando de pastor sênior. São pessoas que estão gemendo debaixo de uma situação difícil e, por não identificar o seu problema, acaba sendo vítima. Esse livro vai te ajudar muito. O outro, irmãos, eu acho que eu só tenho 2. Família doente, filho ferido. Esse aqui eu só tenho 2, mas se alguém se interessar, e pastor, não trouxe dinheiro, tem a maquininha. Hoje você não sai daqui sem comprar de jeito nenhum. Amém? Vamos lá. Capítulo 29, irmãos, do verso 11 diz assim: porque eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de guerra. Eu quero dar para vocês o futuro que vocês esperam. É forte, né? É forte isso aí, irmãos. Quando o Fábio me passou, o pastor também me passou ontem no hotel, o tema, a bandeira desse evento, forjados pelo Senhor, falei, eu quero compartilhar uma coisa com a Machaiada amanhã. Forjar algo nos remete a um ambiente. Forja algo vai nos remeter a fogo. Não se forja nada sem fogo. Só 2 coisas conseguem mudar a forma de elementos: ou muito calor ou muito frio. O fogo, ele não muda a essência, ele não muda o elemento, mas muda a forma do elemento. Eu estou falando para crentes, pessoas que já tiveram o seu DNA alterado. O milagre na nossa vida, na nossa conversão, foi bem mais que espiritual. Bem mais que espiritual. O milagre que aconteceu no dia que você tomou uma decisão com Cristo, ele altera a sua genética. Ele altera a sua genética. Se a ciência diz que a genética do homem já é algo prefixado e inalterável, eu quero dizer que, independente da sua genética e até das doenças que você já trazia na sua genética, o milagre, ele vai lá e altera isso tudo. A ponto de Deus e o homem se misturar tanto dentro de você, que você é totalmente mudado. Foi isso o que o profeta falou para Saul, quando ele entrega a palavra para Saul e diz para Saul o que vai acontecer com ele. Saul leva um susto, porque toda promessa de Deus vai trazer um certo espanto nosso, porque Deus, quando entra na nossa história, é para prometer coisa grande. Aleluia! Deus não promete coisa pequena, nunca. Ele diz, eu sou Deus do impossível. Então eu estou escutando o guerreirão, que eu não sei, o guerreiro foi o menino o guerreirão que está dando a palavra de oferta. Ele disse assim, porque essa conferência vai tomar a terra. Aí alguém fala, cara, esse cara tem mania de grandeza. Porque olha que grupinho pequeno aqui em Campos do Jordão. Mas quem serve ao Senhor é desse jeito. Aleluia! Não tem jeito de você falar, não, isso aqui vai daqui para pior. Nunca. Quem teve um encontro com Deus sabe, isso aqui vai daqui para melhor. Glória a Deus. Não é igreja de grandeza, é o Espírito de Deus, é o Espírito de excelência. Aleluia. Nós não somos mais habitação de um espírito de mediocridade.
Nós somos agora templos de um espírito de excelência. Meu Deus. Então, quando nós falamos sobre ser forjado, pensa bem. Pensa em fogo, para alterar a forma do ferro. Então, não existe mudança sem fogo. É forja. É alguém com a marreta aquecendo o ferro e batendo para poder mudar. E sai faísca. Agora o fogo, ele não só dá forma, e uma forma útil ao ferro que pelo tempo já não tem mais utilidade nenhuma. O fogo também ele tira impureza. O fogo prova ouro. O fogo ele prova prata. Você coloca o ouro, o ouro se torna impuro. Vai dependendo da intensidade do fogo. O ouro, por mais puro que pareça, da intensidade do fogo, sempre vai denunciar a impureza. Mas ninguém teme o fogo da forja de Deus. Por quê? Porque só quem teme o fogo da forja de Deus, que vai nos trabalhar, são pessoas que têm medo de perder algumas coisinhas que você julga que é muito importante para você. Muito importante para você. Eu acho, Deus, que de tudo que é condenável, é Saul, quando ele volta lá da peleja dos amalequitas. Ele diz, eu vi coisa muito boa para ser destruída. Todos conhecem aqui esse texto, né? E de tudo que era condenável, o texto diz, eu achei algumas coisas que não valia a pena. Mas Deus já tinha dado uma palavra, destrói tudo. Aleluia. Mas Saul achou que o olhar dele era mais apurado do que o olhar de Deus. Ele achou que o raciocínio dele era melhor do que o raciocínio do profeta. Então ele disse, quando eu olhei, eu vi um rebanho muito gordo. Eu vi coisas que podem ser úteis aqui. E essa decisão faz com que Deus olhe para o profeta e diz, eu me arrependi por haver chamado esse cara. Porque um discípulo, irmãos, ele pode se tornar melhor do que o discipulador, mas nunca maior do que o discipulador. Eu preciso entender que a forma como Deus vê, ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quem teme a forja de Deus? Quem acha que eu tenho algumas coisinhas que eu não concordo que isso seja tirado de mim? Aí você tem que temer, porque o fogo de Deus, o vento de Deus, ele leva tudo aquilo que Deus não plantou. Quando o vento de Deus sopra na terra, tudo que é palha vai embora. Só fica, de fato, o que Deus plantou. Isso fica. Então muita gente teme o fogo da ira, o fogo do juízo. Muita gente teme o fogo da verdade. Nós não. Por que temer? Por que temer? Por que temer um Deus que diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito? Meu pensamento a teu respeito é bom, ele diz, não é mau. Deus diz, eu quero dar para você o futuro que você deseja. Quando eu ouço Deus falar isso, eu me desarmo. Eu diz, ele quer meu bem. E ele diz, eu é que sei como eu quero teu bem. Beleza? Forja. Agora vamos lá. Forjar. Por quê? O que Deus vai forjar? A minha natureza, a minha pessoa. Queridos, eu preciso entender assim que há algum tempo atrás, num momento meu de devocional, eu sempre fiquei muito impressionado com alguns homens da Bíblia. Dos profetas, para mim, Samuel, Elias e Eliseu. É três caras que me chamam muita atenção. Toda vez que eu leio a história desses homens, eu sempre me empolgo com a intimidade que esses homens tinham com Deus. Né? Os patriarcas, irmãos, Abraão, me chama muita atenção. A vida de Moisés me chama muita atenção. A intimidade que esses homens tinham com Deus era algo extraordinário. E o que esses homens fizeram também, para mim, é algo que é admirável. É admirável.
Como em Abraão Deus chamou uma nação, e como em Moisés Deus deu uma lei e deu um testamento para uma nação. É como que em Moisés Deus decidiu ali humilhar os deuses do Egito. Deus se levantou contra todos os deuses do Egito e humilhou todos eles. Foi forte o que Deus fez ali. Eu admiro muito esses homens. E no momento meu de devocional eu disse: meu Deus, qual é o segredo da vida desses homens? O segredo. A gente é meio esotérico, né? Eu quero um segredo. E a palavra de Deus para mim foi: eles estavam onde os meus rios iam passar. Só isso. Eles entenderam onde as minhas águas iam passar e correram para um leito seco e esperaram as minhas águas. E no momento eu não entendi bem a palavra. Aleluia. Não entendi. Fiquei mastigando aquilo. E de repente eu notei que Deus tem um mover para cada geração. Um mover específico para cada geração. Quem aqui estudou, ou gosta, ou ama a história dos avivamentos, você vai entender aí sobre o século XVIII, o que Deus fez no país de Gales. Você vai entender um pouquinho do final do século XVII, sobre o avivamento moraviano. Você vai estudar alguns homens que eram um mover de Deus específico. Você vai estudar, para quem gosta do ministério de cura, estuda sobre Evan Robert, que era um cara, além de avivalista, ele tinha um ministério de cura muito forte, que deixou muita gente assim, que fez com que muito cético repensasse o que ele pensava a respeito de Deus. E eu notei e entendi que há um mover de Deus específico para a nossa geração agora, para esse momento, meu e seu. E quando você entende que há um mover de Deus específico, e você se antecipa e se prepara, quando chega o momento do mover, você é uma ferramenta útil. Então você entra em algo muito profundo de Deus. O mover de Deus para essa geração é a restauração da família. Deus se levantou nessa geração para restaurar a família. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou falando sobre a família cristã, a família como igreja. Eu estou falando na família, papai, mamãe e filhos. Deus se levantou para fazer isso agora. E a ênfase de Deus para a igreja dessa geração é a restauração da família. Por que isso se torna relevante para mim? Entenda bem, as maiores dificuldades que eu tenho como homem hoje, as maiores dificuldades que eu tenho comigo mesmo, para ser servo de Deus e andar com a vida em santidade, as maiores dificuldades que eu tenho como homem para ser um bom esposo, para ser um bom pai, as maiores dificuldades que eu tenho como homem para servir na igreja, ser útil na igreja, no corpo de Cristo, ou na igreja onde eu congrego, ela se deve a um fato: eu venho de uma família disfuncional. Eu fui ferido dentro de casa. Quando era para eu estar sendo formado para ser um adulto saudável, eu fui ferido. Hoje, o pior conflito nosso é ter que ser aquilo que a gente não aprendeu a ser. Isso está sendo um conflito. É ser pai, sendo que eu não tive pai. E isso mexe muito, machuca muito a gente. É eu olhar para minha esposa e dentro de mim eu tenho o marido ideal. Eu sei que eu tenho que ser um marido melhor, mas eu não tive esse referencial dentro de casa. Entenda uma coisa: a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Beleza? A psicologia diz que até o 7º ano a criança já tem o seu caráter e a sua estrutura formada para toda a vida. O que é que você viveu até o 7º ano? Meu Deus. Se eu for compartilhar a minha vida, o que eu tive, irmãos, um ditado que a gente usa lá em Brasília: eu estava contando minha história para o carroceiro e o cavalo começou a chorar. Hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 24 anos, um filho de 23 anos e um filho de 18 anos. E às vezes eu vejo em mim um pai falho. Sabe, eu tenho uma dificuldade de dialogar com meus filhos. De falar: senta aqui, vamos conversar. Eu detectei em mim um pai
que espera a coisa tumultuar para chegar e sair rasgando para riba. Você não presta mesmo, rapaz. Você é um moleque irresponsável. Se você vivesse um pouco do que eu vivi, você ia dar mais valor. Que dificuldade é essa de sentar, de sair abraçado com meu filho e a gente papeando, rindo, contando piada um para o outro, eu ensinando a Bíblia para ele do jeito dele, não é do meu jeito, é do jeito dele. É uma geração que está pegando muita informação na internet, informação entre aspas, né? Por que eu não entro? Eu não tive um pai que sentasse, eu não tive um pai que falasse, vem cá, garotão, deixa eu te abraçar aqui. Você é um campeão, você nasceu para vitória. Não tive, irmãos. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Eu não tive um pai que me ajudasse a autoafirmar, a minha autoafirmação. Eu não tive um pai que me ajudasse a entender que eu sou feliz, que eu seria feliz, que eu faria outras pessoas felizes. Não tive. Só que hoje eu estou tendo um desafio de ser para os meus filhos o que eu não aprendi dentro de casa. A dificuldade de ser um bom marido, eu não vi meu pai ser um bom marido. Eu não sei, eu não aprendi isso. Não na minha infância. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de ver o pai amando a esposa, honrando a mulher, abraçando ela, falando palavras de amor, e você está ali do lado vendo, aprendendo. Não é verdade? Com o que você viu, com o que você ouviu. E hoje eu estou tendo o desafio de ter que ser um marido. Como, irmãos, eu vou servir na igreja? Eu não aprendi isso. Eu aprendi que o bom é ser servido, que o melhor é servido. Eu aprendi que o top dos top é ter muito empregado. É fazer com que as pessoas me sirvam. Aí de repente eu venho para dentro da igreja e eu começo a ter dificuldade. Por quê? Porque eu só sei servir com aplauso. Eu só sei servir para algo em troca. E a partir do momento que eu deixo de estar... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pior dificuldade de pastores em estarem no conselho de pastor da cidade é porque lá ele não está nos holofotes. Na igreja não, ele está debaixo do candelabro aqui. Está todo mundo olhando, ele sabe estar em evidência. Mas quando é para estar no conselho de pastores e ficar sentadinho sem ser notado, ele não dá conta. Ou às vezes, a gente está caminhando num evento como esse e eu noto um irmão com um ternozinho melhor. E eu fui tão machucado na minha infância, tão machucado dentro da igreja, que eu olho para o irmão com um terno melhor e digo, é metido, é exibido. Ele tá com essa roupa porque ele é muito arrogante, prepotente. E a gente vem de um lado destruído, e agora a sociedade, a família, está exigindo da gente o que a gente não aprendeu. Então por que tem que ser desconstruído algo? A igreja, Deus, está querendo começar uma nova história a partir de você, a partir da minha vida. E irmãos, entenda bem, a gente consegue fingir para todo mundo, só não finge para a nossa família. Não tem jeito, a gente usa máscara dentro da igreja, usa máscara no evangelismo, igreja que enfatiza discipulado 1 a 1. Tem gente que não topa de jeito nenhum, diz, não vou, não gosto. Por quê? Porque é muito fácil você pegar um folheto e chegar e falar, Jesus te ama, vá para a igreja, e sai fora. Deixa ele se virar com esse folheto para lá. Não precisa mostrar a vida. Agora, quando a gente fala discipulado, e eu estou falando de família, aí você tem que mostrar a vida. Queridos, muitos filhos de crentes se desviam com 16 anos. Vão para a igreja debaixo da tarde. Ou vai, eu te racho no meio. Ele vai. Aqui nessa casa não se ouve música do mundo. Ele não ouve, ele vai apanhar. Mas assim que esse moleque cria um tupete, ele sai fora. Ele quer tudo, menos o Deus do pai dele. Ele viu quem é o Deus do pai dele.
Ele viu que o Deus do pai dele é um Deus de púlpito, é um Deus de igreja. Que o pai dele é um religioso. E agora ele vai sair fora. É muito fácil eu dar um folheto para alguém e dizer assim: queridão, vá para a igreja. Difícil discipular? É, porque discipular é andar junto. Meu Deus. Sabe o que é discipular? É eu dizer: vem cá, eu vou te ensinar a ser um marido. Vem aqui para dentro da minha casa, vem ver como eu trato a minha esposa, que você vai aprender como ser um marido ideal. Só que nós estamos vivendo o tempo seguinte: a pessoa, quando se converte, a primeira frase que a gente cita para ela: olha, eu vou te falar, olha para Deus, não olha para o homem não. A gente já está avisando, não olha para a gente não, que você vai se escandalizar. É meio que um subterfúgio, porque a Bíblia é diferente. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia, aleluia. A gente finge para todo mundo, irmãos. Dentro da igreja, dentro de casa não dá para fingir. A mulher com quem a gente dorme, ela não se engana. Os filhos não se enganam, eles sabem quem nós somos. Então, o desejo de Deus para essa geração é fazer terminar em nós uma história de lares fracassados e começar em nós uma história de reino. Aleluia, De reino. É uma família curada, uma Aleluia. família sarada, Glória a Deus. uma família sarada. Aleluia. O problema é que muitas vezes nós fazemos da igreja uma caverna de covardes. A gente vem para a igreja cantar nossas musicazinhas e forçar aquele homem ali a pregar uma palavra agradável. Eu venho para a igreja para fugir da minha desgraça e da minha derrota lá fora. E eu transformo a igreja numa caverna. O que Deus está querendo falar para você e fazer em você? Isso aqui não é uma caverna de covarde. Isso aqui não é para onde os fracos vêm se esconder das derrotas lá fora. Deus quer trabalhar a sua vida aqui. Aleluia. Deus quer trabalhar você aqui. A igreja nunca foi um lugar onde covardes se escondem. Igreja é para valentes. Igreja é para homens que não têm medo de olhar nas suas limitações e dizer: eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu não tive um pai que me ensinasse a ser pai, mas eu vou mudar e eu vou aprender a ser um pai de excelência. Eu não tive, mas meus filhos vão ter um pai. Não é simplesmente dizer: está endemoniado, está endemoniado. Esse moleque está endemoniado. Pastor, ora pela minha esposa que ela está endemoniada. Está endemoniada nada, irmão. É você que está endemoniando aquela mulher, que esse seu jeito fariseu hipócrita de ser. meu Deus. Oh, glória. Agora, Deus está te chamando para dizer: eu vou te ensinar a ser marido. Eu vou te ensinar a ser pai. Então isso aqui é um lugar onde você não tem medo de olhar para você e dizer: cara, eu fui ferido na minha casa. Fui ferido. Irmãos, eu ouço testemunho de homens dados à pornografia. Homens que vê pornografia, depois vai para a igreja e chora, arrependido. Chora, lamenta. Espírito de Deus me perdoa. Foi o diabo que me tentou. Aí vai para a igreja feliz, celebra. Daqui 15, 20 dias, ele está na frente da pornografia de novo. E como pastor, às vezes quando ele senta para conversar, você vê que esse menino foi ferido dentro de casa. Ele era criança quando a tia foi lá e fez brincadeira sexual com ele. Quando eu digo compreendo e amo os pastores de vocês, é porque a gente lidar eu trabalhei esses dias com dois irmãos que o pai chamava eles para assistir filme, não é padrasto, é o pai, filme de pornografia. Todo mundo na sala assistindo pornografia. Como que vai crescer uma criaturinha dessa? Meu Deus. Irmãos, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer suscitar em você um homem de verdade.
Não foi essa a expressão aqui? Ser homem de verdade. Não foi o que ele disse para Josué? Ser forte, ser corajoso, Aleluia. não tenha medo. Eu sou contigo. Então, se trabalhar do quê? O que o sistema fez comigo e o que Deus quer fazer comigo. Entenda, eu tenho dificuldades para ser crente, porque eu não tive isso dentro de casa. Se eu tivesse um pai e uma mãe que me levasse para a igreja, se eu tivesse um pai que tivesse sentado comigo, vem cá, filho, vamos falar de Bíblia. Vamos orar, filhão, vem cá. Era outro, irmãos, era outro. Olha, eu não estou aqui chorando leite derramado. Beleza? Eu li esses dias num livro, Dando a Volta por Cima, o autor diz o seguinte: para de chorar o leite derramado e toma cuidado para não perder a vaca. Eu acho que eu não estou dizendo, se eu tivesse, oh meu Deus, se o passado, não, peraí. Deus diz que eu faço tudo novo. Então está começando algo na sua vida. Aleluia. Não tenha medo, está começando algo na Glória sua a Deus. vida. Aleluia. O que você não é esse o milagre, o que você não teve, você dá. É isso que Deus vai fazer em você. Não tenha medo. Não tenha medo quando você olhar para você e ver em você um homem debilitado, um homem de falhas. Não tenha medo quando você olhar para você e você entender. Asaf no Salmo 119 diz: livra os meus olhos do fascínio da ilusão. Ele diz: porque a minha alma se apega ao pó. Ele reconhece sua limitação. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para você e ver em você o homem que você é. Por que você é assim? Porque você foi ferido. Te feriram no lugar onde era para terem construído você. E hoje você está enfrentando problema até para ser crente. Às vezes a gente olha para alguns irmãos que teve, irmãos, o privilégio de crescer em um lar cristão. Eu vou usar uma expressão aqui, me perdoe, mas eu sinto até uma inveja gospel. Vejo isso. Sério? Os caras que cresceram num lar sadio, antes de estar sendo transmitido ao vivo, ou vai fazer uma edição? Vai fazer uma ediçãozinha ao vivo? Eu fico vendo alguns homens, eu vou citar o nome de algumas pessoas que eu admiro muito. E eles começam a falar de como era a família deles. Eu chego a salivar. Falo, meu Deus, se tivesse tido isso. Foram os caras que aprenderam a administrar finanças desde criança. O pai ensinava a lidar com dinheiro, a comprar, a vender. Ele viu tudo, ele viveu tudo. E eu estou com 53 anos, eu estou vendo os caras com 35 passando na minha frente, correndo, vivendo muita coisa. Por quê? Dentro de casa. É dentro de casa que o diabo fere e é dentro de casa que Deus constrói. Aleluia. Que você precisa entender. Você vai ficar chorando leite derramado e dizendo: eu não tive. É por isso que eu sou isso, é por isso que eu sou isso, é por isso que eu sou isso. Ou você vai começar uma nova história. Por que forjar? Porque Deus vai ter que começar algo na sua vida. Tem muitas coisas que você está enfrentando lutas hoje. Presta bem atenção. Eu não estou te dando uma desculpa para ver pornografia. Vocês estão me entendendo? Eu não estou te dando uma desculpa para você ser um marido estúpido. Eu não estou te dando desculpa para você ser um pai violento, um pai que não tem diálogo, que não brinca, não ser um pai amigo. Eu só estou te dizendo: pare de se flagelar, pare de se autopunir por você não estar sendo o homem ideal que você devia ser. É bom que você veja isso e entenda que Deus está fazendo algo grande na sua vida. Glória a Deus. Deus está fazendo algo grande na sua vida. Quando o anjo aparece para a mãe Samuel, irmãos, o anjo enfatiza 4 vezes para aquela mulher: vês que tu és estéril e não poderia ter filho. E enfatizar o problema vai trazer a cura. Então entender que você tem um problema hoje como homem, irmãos, como pastor a gente vai ouvindo muita coisa, mas um menino muito novo,
forçado pela circunstância para falar que estava com um problema sexual. Ele estava com problema de ejaculação precoce. É por isso que eu estava perguntando se estava sendo transmitido ao vivo, mas deixa rolar. Homens com problema. Um amigo meu que trabalha com família, pastor Ricardo Vasconcelos, que ele é fundador do Família de Sucesso. Viaja o mundo. Enquanto ele está aqui agora, ele está ministrando lá em Orlando, nos Estados Unidos, para a família. Ele prega nessas igrejas tudo. O ministério dele é bem parecido com o do Cláudio Duarte, mas ele é bem batistão, do jeito que ele fala. Mas ele compartilha com a gente o seguinte: até algum tempo atrás, eram os homens reclamando das mulheres. Pastor Ricardo, ora aí pela minha esposa, cara. Minha esposa está com uma ziquezira lá e vem dormir dizendo que está com dor de cabeça, dizendo que está indisposta. Homens reclamavam que as mulheres não estavam bem sexualmente. Mas isso mudou. Ele diz: hoje as mulheres estão procurando a gente, dizendo: meu esposo não está bem. O que está acontecendo? Pastor, eu estou com medo de eu ser broxa. Pastor, eu estou com medo de eu estar com impotência. Pastor, será que eu sou um homem mesmo? Você está olhando para mim e está dizendo: pastor, o senhor está viajando na maionese. Irmãos, eu estou falando o que a gente escuta. Eu estou falando o que eu ouço. São homens que, para acreditar e se autoafirmar como homem, ele tem que estar pegando muitas mulheres. Ele é prostituto. Meu Deus. E ele só se afirma como homem assim. Se ele for marido de uma só mulher, ele começa a entrar em crise. São pessoas que foram feridas dentro de casa. Entenda bem: o diabo feriu na fonte, para que você tivesse problema agora na fase adulta. Meu Deus. O que Deus está querendo fazer? Deus está querendo moldar você, para em você começar uma nova história. Uma nova geração. Irmãos, muitos homens aqui me entendem. O pior órfão é aquele que é criado junto com o pai e com a mãe. Meu Deus. Esse é o pior órfão. É você estar dentro de casa, vendo ali seu pai e sua mãe, e você se sentir só. Isso é terrível. Isso faz com que a gente cresça, pastor, com uma desconfiança terrível das pessoas, de outros homens. Eu engulo meu orgulho, eu engulo meus problemas, mas não compartilho isso com ninguém, porque eu sempre vivi sozinho. Meu Deus. Homens que crescem sendo pessoas desagradáveis. Por quê? Quando ele para conversar, ele parece que ele parou para brigar, ele tem que se impor, ele tem que mostrar que sabe tudo e de tudo, e ele se torna... Ninguém quer conviver com pessoas assim, desagradável. São homens que crescem sem amigos. Por que ele é sem amigo? Porque todo amigo que ele tem, ele torna a amizade dele pesada. Ele não teve um pai, e ele fica procurando o pai dele pro resto da vida. Todo amigo que ele tem, ele projeta nesse amigo um pai, e ele começa a exigir que esse homem seja o pai dele, de uma forma muito sutil. Irmãos, é pesado. De repente o cara sai fora da sua vida, ele não quer ser teu amigo, porque essa responsabilidade é pesada demais para ele. Aconteceu filhos há um tempo dentro de casa. Hoje a pergunta é: como ser para os outros aquilo que eu não aprendi a ser? Isso está pesado. Olha o desafio, pastor, que Deus está dando para essa geração. Por que Deus não desafiou a geração passada nossa? Por que agora, gente? Irmãos, alguém tinha que colocar um ponto final nessa história, e alguém tinha que começar uma nova história. E Deus olhou para você e achou que você tinha cacife para isso. Deus viu que você tinha barro para isso, você tinha culhão para isso. E Deus te chamou. E Deus chamou. Eu queria, queridos, nessa noite aqui, com quem ministra libertação, dizer: o seu pior problema é o diabo. E a gente diria: sai, em nome de Jesus. E você ficaria santinho, bonitinho, um marido de excelência, um pai. Não é. Na forja, Deus vai ter que destruir tudo. Na forja, Deus vai ter que quebrar tudo.
Esse processo é dolorido. Por quê? Porque agora ele vai fazer tudo de novo. Só que ele vai fazer no modelo dele. Aleluia. Ele vai fazer segundo o que ele vê. Deus vai curar essa geração através da nossa vida, da minha vida, da sua vida. E essa cura começa no pior lugar, que é dentro da nossa casa. É o lugar onde eu não consigo fingir. É no lugar onde eles me conhecem. Mas eu quero, presta atenção, que meus filhos vejam que o pai dele não é um covarde. Eu posso não ser o pai ideal, mas covarde não. Eu aceito o desafio de ser para eles o que eu não tive. Já sentei com meus filhos e falei, tudo que vocês estão vendo, filho, eu estou tendo que aprender a trancos e barrancos. O que eu estou dando para vocês, esse diálogo, já falei isso com eles, esse diálogo que a gente está tendo aqui, filho. Eu nunca tive um pai para sentar comigo para a gente conversar desse jeito. Me perdoe, eu estou tendo que aprender isso com vocês. Com minha esposa, já parei para conversar. Me desculpa. Eu não tive essa, eu estou tendo que aprender isso. Entenda bem, o processo para a transformação é reconhecer a limitação. Beleza? É reconhecer a doença que começa a cura. Meu Deus. É justamente aí.